mira das empresas de segurança eletrônica há alguns anos e não restam dúvidas sobre o impacto que a tecnologia vai causar na oferta de soluções inteligentes ao mercado. Na entrevista de hoje, vamos ouvir o professor titular do Departamento de Engenharia e de Sistemas Eletrônicos da Poli USP, Marcelo Zufo, sobre este tema tão aguardado. Começa agora o ABES Entrevista. Que prazer ter você aqui comigo. Eu sou Carol Sanches e te faço companhia aqui na TV ABES. Bom, e vamos para a pergunta que não quer calar. A sua empresa, ela está preparada para aproveitar as oportunidades que o 5G abre ao mercado de segurança eletrônica? Após uma série de adiamentos, o primeiro leilão do 5G aconteceu e arrecadou 47,2 bilhões no final de 2021. A quinta geração é responsável por reduzir a latência e possibilitar uma conexão segura, estável e adequada para popularizar soluções baseadas em IoT, a internet das coisas, e aprendizagem de máquina em tempo real. Então, para entender mais sobre o 5G, nada melhor do que um bate-papo com um especialista. E no programa de hoje, a presidente da ABES, Selma Migliori, conversa com Marcelo Zufo, ele que é professor titular do Departamento de Engenharia e de Sistemas Eletrônicos da Poli USP e membro também do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o IEE, a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, e podem explicar sobre os desafios, importâncias e as possíveis mudanças trazidas pelo 5G. Vamos acompanhar? Vem para cá, Selma! Olá, seja muito bem-vindo a mais um ABES Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que há muito tempo vem sendo abordado nos noticiários brasileiros e que, em 2021, finalmente se tornou realidade: o 5G. Você, que é um empresário da segurança eletrônica, já sabe sobre como a tecnologia potencializa as nossas soluções e nos permite voar mais alto em termos de abrangência e efetividade. Mas, no entanto, nem mesmo a melhor das tecnologias se consolida sem antes enfrentar desafios. O que é realidade sobre o 5G e o que são apostas? Para elucidar esses pontos e, entre outros, ninguém melhor do que um professor. Eu recebo Marcelo Zufo, professor titular do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli USP e membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Que prazer receber você aqui com a gente hoje. Ô, Selma, é um prazer estar com você. Eu dou uma saudação calorosa aí para todos os nossos colegas da ABES, nossos parceiros. Muito obrigada, que bom, né? Estamos juntos mais uma vez e ficamos um tempo sem nos encontrarmos pessoalmente por conta da pandemia, mas quem sabe em breve estaremos juntos aí presencialmente, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade, seja muito bem-vindo. Bom, eu queria fazer o seguinte, antes de dar partida nessa discussão, eu queria, Marcelo, que você primeiro pudesse dar um panorama geral sobre o que é o 5G e por que ele é importante. O que o 5G permite, que antes no 4G e 3G não era possível, ou pelo menos não era tão eficiente assim. Bem, muito obrigado por essa oportunidade. Aqui na USP, nós temos o nosso departamento muito dedicado a essa questão. Para as pessoas leigas, é importante a gente dizer que a cada 10 anos, a cada década, nós temos uma nova geração de telefonia móvel. Então, a telefonia móvel foi introduzida ainda na década de 80,
somente na área militar. Então, nós tivemos a primeira geração de celulares, analógica, a segunda, em que nós já começamos a ter a digitalização, a terceira, inteiramente digital, a quarta, que nós estamos vivendo nesse momento, e finalmente vem a quinta, que são as novidades que a gente vai falar hoje. De forma geral, o que todo mundo espera é que a gente vai ter mais capacidade de tráfego. Isso é uma excelente notícia para a nossa comunidade ABESE. Todos nós queremos acessar nossas câmeras em tempo real. Então, Sim. a gente espera que a velocidade do 5G vai ser a seu tempo, porque depende de muito investimento em infraestrutura, 10 vezes mais rápido que o 4G. Então, isso vai viabilizar a gente monitorar câmeras 4K, 8K em tempo real, né? Mas até aí, Selma, isso era esperado. Sim. E quando vier o 6G, vai ser 10 vezes mais rápido que o 5G. Assim, É o que a gente trabalha como premissa de especificação. Vocês Sim. viram que eu sou membro aí do IEEE, é uma sociedade sem fins lucrativos internacional que faz normas, inclusive de 5G. Então, quando a gente se encontra nos painéis técnicos, a gente estabelece como requisito essas prerrogativas. Olha, a próxima geração de telefonia móvel tem que ser, no mínimo, 10 vezes mais rápida que a anterior. Queria dizer que isso é graças à evolução da microeletrônica, do software, da computação, enfim, essas coisas que a gente acompanha da evolução exponencial da tecnologia. Agora, a grande novidade mesmo do 5G, e isso é um assunto muito caro, muito interessante para a nossa comunidade, é que veio a situação da internet das coisas. Ou seja, diferentemente do 4G, que propiciou a comunicação humano-humano, ou humano-máquina, ou seja, a gente tem os aplicativos que conversam com a Alexa, com a da Microsoft, com a da Apple, com a Siri. O 5G veio para comunicar máquinas com máquinas. É o que a gente chama da revolução da internet das coisas, do IoT. Então, o 5G, ele traz protocolos em que a taxa de resposta, ou a latência, é taxa de máquina. A gente vai até perceber que o ser humano é lento na resposta de algumas coisas. A gente demora normalmente de 20 a 30 milissegundos para responder a uma interface computadorizada, a um videogame. E isso não é verdade com as máquinas. As máquinas têm tempo de resposta muito menor. Então, por exemplo, a tecnologia de notificação de alarmes, a tecnologia de alarmes por infraestrutura de 5G, que era algo que a gente fazia mais ou menos com 4G, vai ser muito incrementada com 5G. Então, o 5G é uma promessa muito grande para veículos autônomos, drones automatizados, câmeras inteligentes fazendo notificações, e todo o universo de segurança eletrônica abordado aí pela ABESE, que você representa tão bem. Olha só que importantíssimo, né? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais com essas aplicações, mas sabe o que me preocupa? É a questão da infraestrutura, Marcelo. Então, o Brasil precisa fazer adequações para o 5G, né? Para que possa ter essa operação plena. Mas, e se isso é verdade, esses investimentos são públicos ou privados? Então, queria que você desse um panorama aí para a gente, porque eu acho que é preocupante ainda essa questão de infraestrutura ou não. Veja, Selma, a gente não pode fugir muito da decisão que nós tomamos com a privatização. Ou seja, hoje, toda a nossa infraestrutura de telefonia é privatizada. Sim. Então, o único instrumento que nós temos como país são os editais de licenciamento de espectro, em que a gente pode exigir das empresas concessionárias contrapartidas de investimento. Para vocês terem uma ideia, dos 50 bilhões de reais que foi o edital agora, 4 de novembro, Sim. Mais de 80% desses recursos são investimentos. O grande problema é que o Brasil não está bem, assim, em termos de relação cambial, né?
Ou seja, 50 bilhões de reais, 40 bilhões de reais, é menos de 10 bilhões de reais, né? 10 bilhões de dólares. Então, há dúvidas, realmente, se esse investimento ele vai ser suficiente para a gente resolver os problemas estruturais que nós temos na telefonia brasileira. Ou seja, por uma questão conjuntural, macroeconômica, nos anos recentes, apesar da gente ter relativo sucesso nos editais, o edital de 4G foi exitoso também. Nós temos, na esfera federal, engenheiros de telecomunicações formados pelas melhores escolas do Brasil, muito bons. Mas o Brasil tem essa questão estrutural, em que nós privatizamos totalmente o sistema, o Estado ele sai totalmente da área de investimentos, e passa a ser apenas um regulador, sendo que os investimentos são estritamente privados. E aí sim, infelizmente, são estatísticas das últimas 2 décadas, o Brasil tem problemas estruturais de investimento em infraestrutura de telecomunicações, que hoje se reside exclusivamente num setor de atividade econômica privada. Há esforços recentes de flexibilização dessa legislação, para que a gente possa ter outros entrantes, e há toda uma dúvida também se o atual modelo regulatório não deveria prever novos entrantes, porque o 5G ele vai ter a questão dos nichos. Pode ser que faça sentido surgir uma operadora específica de telecomunicações só para atuar, por exemplo, no setor de segurança eletrônica, que é uma área com as suas peculiaridades, e no Brasil é um mercado também multibilionário. Entendi. É muito importante essa questão, né? Porque para a coisa realmente fluir, funcionar, e aí voltando então a falar o que você comentou, que é o nosso mundo da segurança eletrônica, como é importante, né? Essa possibilidade de poder então transitar com uma velocidade muito maior e com muito mais segurança através da rede 5G, as imagens que nós disso, porque realmente o setor ele provê informações, né, para que efetivamente os órgãos públicos tomem a frente, né, o combate à própria violência. Mas então, falando disso, quais são os benefícios que você enxerga em viver num mundo mais inteligente, mais conectado, né? E eu acho importante a gente frisar que com a chegada do 5G, muitas soluções vão se aprimorar, e isso pode beneficiar demais essa parceria público-privada, né? Auxiliar a tecnologia, auxiliando a segurança pública no combate à violência. Queria que você comentasse sobre isso. Então, a gente tem uma grande esperança de que esse conceito de câmeras inteligentes fazendo notificações seja um mercado que cresça no Brasil a partir do 5G, porque nós sabemos que, até então, nós tínhamos um problema muito forte de conectividade, né? Exato. E a conectividade não diz respeito apenas a gente ter área de cobertura, mas ter a tecnologia adequada para a gente fazer as notificações de forma segura e apropriada, né? E a gente diz também que o 5G, ele, do jeito que foi desenhado o padrão, ele é uma plataforma portadora de tecnologias de futuro. Porque o 5G ele foi desenhado imaginando todo o universo de tecnologias que estão vindo aí. O blockchain, a inteligência artificial, o processamento de imagens, o processamento de borda. O 4G ele ficou muito carregado na nuvem. E a gente tem um problema do payload, né, da carga da nuvem. Sim. O 5G, ele imagina uma redistribuição dessa infraestrutura, porque você vai ter as aplicações de ultra baixa latência. Então, isso vai ser uma revolução aí na indústria de segurança eletrônica, porque as coisas vão ficar inteligentes, o veículo, o frigorífico, a geladeira, a fazenda, o supermercado. E eu acho que isso vai trazer muitos investimentos, talvez resolvendo algumas frustrações, né? Porque apesar de todo o investimento que a gente tem no Brasil
em indústria eletrônica, os nossos indicadores de criminalidade ainda são muito altos, né? Sem dúvida. E a gente precisa realmente de tecnologias um pouco mais efetivas, em que esses investimentos eles correspondam a uma relação mais adequada de índices de criminalidade no Brasil, né? E aí, assim, eu convido todos os membros da ABESE a partir para a ação, porque a inovação é a palavra que vem junto com o 5G. O 5G, ele vai premiar quem for inovador. Inovador é fazer coisas que não existem no mundo. Então, Exato. não adianta a gente procurar lá fora, a gente vai ter que se virar com as soluções e com os problemas que a gente tem no Brasil. E não tem povo mais inteligente, criativo do que o brasileiro para criar esse tipo de solução. Então, eu acho que nós estamos aí num caminho de crescimento exponencial ainda do setor de segurança eletrônica. E, com certeza, esses produtos, né, a indústria vem desenvolvendo cada vez mais soluções integradas, que com a banda aumentando, então, essa velocidade de informação e de capacidade de armazenamento, você consegue extrair informações muito mais rápidas e online praticamente, né, na palma da mão, enfim, tem tantas possibilidades. Mas vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu volto com o professor Marcelo Zuffo para detalhar os desafios que com certeza solucionaremos para chegar ao potencial pleno da conectividade. Não saia daí. Voltamos com o engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, doutor em engenharia elétrica e livre docente na especialidade meios eletrônicos interativos. Professor titular do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, Marcelo Zuffo. Marcelo, agora que já pintamos as possibilidades que o 5G nos oferece, vamos falar no percurso até lá. Quais os desafios que as empresas de segurança eletrônica e o ecossistema de inovação brasileiro enfrentam para desenvolver as soluções baseadas em 5G? Então, o primeiro desafio nosso vai ser a gente começar a experimentar o 5G a partir da metade de 2022, né? O lançamento aqui na cidade de São Paulo está previsto para meados de julho de 2022. O 5G ele vai começar como uma extensão natural do 4G. Porque, como eu disse a vocês, nós vamos ter que fazer investimentos massivos em infraestrutura para desfrutar de todo o seu potencial, né? Sim. Isso significa que a gente vai ter que reforçar muito os investimentos em conectividade por fibra ótica e radioenlaces. Porque como o 5G é 10 vezes mais rápido que o 4G, a gente vai precisar mais fibra, mais capacidade de transporte de dados, né? Perfeito. Num segundo momento, vão surgir os nichos. Vão surgir os nichos em carro conectado, drone conectado, segurança eletrônica. Ou seja, para a gente ter o comportamento exponencial em setores específicos, a gente vai ter que trabalhar nos nichos do 5G. E aí, melhor do que nunca, a gente ter uma base em que a gente possa montar grupos de trabalho com várias empresas, para a gente explorar os nichos e as oportunidades comerciais. Porque nós estamos falando de coisas que nunca foram testadas no resto do mundo. Por exemplo, tem uma norma específica do 5G chamado V2X, Veículo para Infraestrutura. Ou seja, como que a gente vai conectar veículos com a infraestrutura urbana? Essas normas, elas carecem de detalhamento. Mais do que nunca, é importante a participação da indústria nacional nessas normas para a gente poder influenciá-las e criar oportunidades de negócio no Brasil. Então, assim, a gente tem que ter um papel educador. A Universidade de São Paulo, ela, em parceria com duas empresas importantes aí do setor, a Claro e a Ericsson, iluminou uma parte do campus com 5G Open to Air. Ou seja, nós instalamos torres com 5G experimental
justamente para fazer essas pesquisas. O nosso campus ele tem 4 milhões de metros quadrados, é um pedaço importante da cidade de São Paulo, e nós estamos deixando essa infraestrutura aberta para que a gente possa fazer isso juntos. Startups, empresas consolidadas, setor público, terceiro setor, porque existem muitas perguntas do 5G como plataforma tecnológica de inovação que quem vai responder é quem está assistindo a nossa palestra agora. Não esperem essa resposta nem de governo, nem das operadoras tradicionais, porque o 5G ele é um universo de possibilidades que até então nunca tivemos no setor de telecomunicações do mundo. É verdade. Olha, eu penso como você, é muito importante, sim, essa parceria para que a gente possa montar grupos de trabalho e justamente pensando nesse primeiro momento, porque, como você falou, toda tecnologia tem um tempo de maturação, e aí a gente vai precisar realmente fazer testes, pilotos, né? Mas quais são os setores que você entende que serão mais beneficiados nos próximos anos, porque para a gente já começar a amadurecer esses pilotos, inclusive pensando no setor de segurança eletrônica? O governo federal ele fez um estudo muito forte entre 2015 e 2017, chamado Plano Nacional de Internet das Coisas. Sim. Em que ele aponta duas grandes dores do brasileiro: a dor da segurança e a dor da mobilidade. Então, a Universidade de São Paulo se organizou e nós montamos consórcios para propor inovações nesses dois setores de atividade econômica. Na área de segurança, sem dúvida, o fornecimento adequado de informação correta para o combate à criminalidade é fundamental. Então, tecnologia de inteligência artificial e de câmeras que consigam mostrar em tempo real o local da informação do crime com data e local é muito importante. E na área de mobilidade, nós estamos fazendo um projeto muito importante com fornecedores de semáforos, desenvolvendo semáforos inteligentes. Mas, de forma geral, a segurança do cidadão e a mobilidade são dois aspectos muito importantes e eles se juntam, tá? Eles se sobrepõem. Tá? Muito bom, Marcelo. Eu estava pensando aqui o tempo, mais ou menos, que você estima para alcançar essa maturidade digital, né? Para essas soluções de IoT, inteligência artificial. O que você acha? Então, o plano é a gente começar a lançar comercialmente o 5G na cidade de São Paulo a partir do dia 15 de julho. Isso vai ser sincronizado com o lançamento de 5G em todas as capitais do Brasil. Nós temos hoje, junto ao BNDES, 2 pilotos de andamento, o de mobilidade urbana e o de segurança, nos quais nós somos parceiros da BESE. E eu acho que o mais importante é os membros da nossa comunidade se inteirarem do assunto, acompanharem atentamente os desdobramentos e pesquisarem. O jogo começa mesmo com o lançamento comercial em meados de julho, mas, assim, vai ser um avião... A gente fala que o 5G é um avião em construção. Sim. Um avião em construção. Então, nós vamos ter que voar com o avião sendo construído e pesquisar. Pesquisar o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo no Brasil. Aqui em São Paulo, especificamente, nós vamos começar com uma faixa espectral, que é a faixa dos 3,5 GHz. Mas nós temos a faixa dos 700 e a faixa dos 26 GB. Então, nós vamos ter muitas novidades nos próximos 5 anos. E como eu disse para vocês, o 5G não é uma tecnologia pronta como o 4G. Ela está ainda em implementação. Então, por que não a gente fazer junto? Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que dar. Maravilha, muito bom. Bom, nós já somos parceiros e agora vamos potencializar essa parceria. Coloco a BESE totalmente à disposição de vocês, da USP, no que precisar.
Temos aí um caminho para trilhar juntos, porque realmente a gente acredita que juntos somos mais. E como nós estamos, então, nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, eu queria abrir um espaço para você falar, fazer suas considerações finais e, desde já, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo junto da gente. Bem, eu queria colocar a estrutura da Universidade de São Paulo à disposição da BESE. Desde o dia 25 de janeiro, eu coordeno o Inova USP, que é a nossa plataforma de inovação. O setor de segurança eletrônica é um setor muito importante para a sociedade brasileira e é um setor muito inovador. Eu também gostaria de falar em nome do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, uma associação sem fins lucrativos global, fundada por Thomas Edison, que é uma fonte muito importante de formação técnica gratuita. A grande maioria das normas e dos artigos do IEEE são de domínio público. E eu gostaria que a nossa comunidade de segurança eletrônica tivesse mais participação nessas atividades, porque elas são geradoras de riqueza e renda, e, no final, de negócios também. Então, uma sociedade ativa e interagindo com a universidade é uma sociedade mais rica e mais vigorosa do ponto de vista tecnológico. Então, eu gostaria de ficar à disposição da comunidade. Perfeito. Marcelo, meu colega, né, de profissão, também sou engenheira eletricista, elétrica, na verdade, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, que agregou muito valor na nossa TV, e em breve estaremos juntos com certeza. Vou aí visitar para a gente poder estreitar os laços e poder simplesmente apoiar todas as iniciativas e todo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Parabéns e muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Muito obrigado, tá, Selma? Eu fico à disposição de vocês. Obrigada. Então, eu conversei com o Marcelo Zufo, professor titular do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli-USP e membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. O ABESE Entrevista termina por aqui, mas voltaremos com muito mais informações de qualidade para você na próxima edição. Até lá! Informação técnica de qualidade sobre o 5G, não é mesmo? O programa ABESE Entrevista fica por aqui, mas nós voltamos em breve com muito mais conhecimento para que você sempre se mantenha informado com quem realmente entende sobre o assunto. E aí já aproveito para te perguntar aí do outro lado, gostaria de ver algum tema sendo abordado por aqui? Então escreva pra gente. Aqui na BESE é assim, juntos somos muito mais. Obrigada pela sua audiência, pela companhia, se cuidem e terça que vem temos mais um programa e eu te espero aqui. Até logo, abraços e se cuidem!